Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Causa e efeito. Deve-se notar especialmente que Deus só tem um filho. Se todas as suas criações são seus filhos, cada um tem que ser uma parte integrante de toda a filiação. A filiação, em sua unicidade, transcende a soma de suas partes. Todavia, isso fica obscuro enquanto qualquer uma de suas partes está faltando. É por isso que, em última instância, o conflito não pode ser resolvido até que todas as partes da filiação tenham retornado. Só então pode o significado da integridade em seu verdadeiro sentido ser compreendido. Qualquer parte da filiação pode acreditar no erro ou no incompleto, se assim escolher. Todavia, se o faz, está acreditando na existência do nada. A correção desse erro é a expiação maiúscula. Lembrem que se Deus só tem um único filho, nós somos filhos unigênitos, seja, do mesmo gene. Do mesmo gene que eu é meu irmão. Embora tenhamos aparências diferentes nos aspectos visuais ou culturais ou geográficos, isso não quer dizer que não somos todos partes um do outro. Tudo que Deus criou é único. Nós somos todos partes, irmão Sol, irmão Lua, irmã Árvore, irmã Pássaro, irmã tudo, irmão, irmã. Todos nós somos partes do mesmo gene, independente da forma em que estejamos. A forma pode ser diferente, mas os ingredientes são o mesmo. Nós todos somos parte integrante do mesmo Filho de Deus. Por isso somos chamados de irmãos e unigênitos. A filiação, em sua unicidade, transcende a soma de suas partes. Só então pode o significado da integridade em seu verdadeiro sentido ser compreendido. Esse é um trabalho que nós devemos fazer internamente. E externamente cada um tem que fazer a sua parte. Qual é a minha parte? Eu tenho que espiar para dentro de mim mesmo e olhar aí se eu encontro algum irmão que esteja faltando. Integrar-se comigo. E o que é integrar-se? É o oposto de estar separado. Então, tem algum irmão que eu guardo alguma mágoa?
uma raiva, um desconforto, algo que não ficou bem resolvido, algum conflito, algum ódio, algum sentimento de que ele vale menos que eu, ou que eu possa ser menos do que ele, tem algum sentimento com quem quer que seja, que não seja amor, tudo que não é amor é medo. E o medo se manifesta de 1000 formas ou de milhares de formas diferentes. Vingança é medo, castigo é medo, tudo que nós sentimos com relação aos outros, que não seja amor, é medo. Só tem esses dois sentimentos. Assim, olha para você e vê se algum irmão está faltando. Quando todos estiverem íntegros e integrados, você se integra à integridade. E só aí você pode saber o que é integridade, quando você estiver íntegro. E cada parte da irmandade, cada um dos outros irmãos tem que fazer a mesma coisa. Cada um tem a mesma função, reintegrar-se. Agora isso eu tenho lembrado, você tem que ver, porque às vezes tem pessoas das quais ouvimos falar, lá do passado, o que você sente. Então, como você se sente? Tem algum sentimento que não seja de amor? Mas ele fez maldade. Pois é, você acha que ele fez maldade? Está faltando ele integrar-se no amor contigo. E da onde você tirou isso? Quem mais está envolvido nisso? Isso é um sentimento que você escolheu para você. Lembre quando você ouviu essa história. E quantas histórias nós temos de tempos, e lá de 5, 6 mil anos antes de estar aqui, e agora de contemporâneos que estão a 5 ou 50 mil quilômetros de onde nós estamos. Mas você tem a imagem da pessoa que dizem que ele é mau. Você sente o quê quando você ouve uma história assim? É misericórdia? É paz? Ou você sente algum sentimento sem amor? É esses que você tem que integrar de volta ao amor contigo. Todos os que estão na sua mente. Todos. Pai, mãe, primos, tios, irmãos distantes, avós, bisavós, tataravós e todos os outros que você ouviu falar, ou você viu uma imagem, ou alguém lhe disse, ou você viu na TV, ou você viu no celular, e todos aqueles que você escolheu um sentimento sem amor. Volta tudo. Isso é que nós temos que fazer para entender de novo o que é integridade. Porque cada vez que eu me divido com um nome que seja de alguém, mesmo que eu nunca tenha visto, que me disseram, essa pessoa não é boa gente. Mesmo que eu me divido, parte de mim está preso lá. A pessoa não tem nada a ver com isso. Mas parte de mim está preso naquela ideia, naquela imagem, naquele nome. Então eu estou dividido. Porque vão perguntar, Jorge, quem você odeia nesse mundo? Tem essa pessoa que eu ouvi dizer que fez isso, aquela que eu ouvi dizer que fez aquilo, aquela que eu não sei o quê. Você está em pedaços.
E aquilo que está em pedaços não está íntegro. Porque parte de mim está lá com aquele, com aquele, com aquele, com aquela, com não sei quem. E quando eu estou em pedaços, eu não estou íntegro. E a união faz a força. E aí eu sou fraco. Porque estou dividido em pedaços. Só então pode o significado da integridade em seu verdadeiro sentido ser compreendido. Qualquer parte da filiação pode acreditar no erro ou no incompleto, se assim escolher. Já falei brevemente sobre a prontidão, mas alguns pontos adicionais podem ser úteis aqui. A prontidão é apenas o pré-requisito para a realização. As duas não devem ser confundidas. Assim que ocorre um estado de prontidão, usualmente existe algum desejo de realização. Mas isso não significa necessariamente que ele não seja dividido. Esse estado não implica em nada mais do que um potencial para a mudança da mente. A confiança não pode se desenvolver plenamente enquanto a maestria não tiver sido conseguida. Nós já tentamos corrigir o erro fundamental de que o medo pode ser domado e enfatizamos que a única maestria real é através do amor. A prontidão é só o começo da confiança. Podes pensar que isso implique na necessidade de uma enorme quantidade de tempo entre a prontidão e a maestria. Mas permita-me lembrar-te que o tempo e o espaço estão sob o meu controle. Vocês lembram que nós falamos da prontidão? E a ideia da prontidão é que eu me coloco em estado de prontidão, esperando que aconteça a realização. E que a prontidão não tinha que ser minha. Eu tinha que fazer a meditação. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil e para representar aquele que me enviou, e não a minha própria prontidão. Aí vocês vão lembrar da história dos mendigos e da moeda que aconteceu em Belo Horizonte. Então o que ele diz? Sempre que tivemos sempre que nós nos colocamos em estado de prontidão, é porque nós desejamos uma realização, algo que seja realizado. Mas mesmo no estado de prontidão, a prontidão ainda é uma coisa e a realização é outra. Segue. A prontidão é apenas o pré-requisito para a realização. Esse estado de prontidão, ele é um potencial para a mudança da mente. Por quê? Porque a nossa mente, ela não está nesse estado usualmente enquanto estamos com a nossa mente presa a questões materiais. Então, quanto tempo a minha mente está voltada para as questões do mundo? E quanto tempo a minha mente está nesse estado de prontidão, nesse estado milagroso, nesse estado amoroso, cheio de paz e alegria, estendendo amor e bênçãos. Esse é um estado de prontidão. A minha mente está, vocês podem fazer um cálculo por si, cada um faz por si,
quanto tempo você está nesse estado e quanto tempo você está com a sua mente voltada para as coisas do mundo, para o trabalho, para as necessidades do corpo, para os cuidados com o corpo e com todas as coisas que cercam você. Então, agora eu estou atento à cadeira, agora eu estou atento ao trânsito, agora eu estou atento ao que está acontecendo em volta, agora eu estou atento às coisas que eu preciso fazer hoje, o que eu preciso comprar, o que eu preciso obter, o que eu preciso ganhar, cuidar para não perder. Então, todos essa atenção que eu coloco nas coisas do mundo, elas não são um estado de prontidão. Por isso que o estado de prontidão, ele anseia por uma realização, que é o estado real. E qual é o estado real? O verdadeiro. O real é aquilo que se refere ao reino de Deus, ao reino do céu. E o que é o reino de Deus, o reino do céu? Alegria, paz, felicidade, amor intenso. Isso é composto o reino do céu. E isso são os ingredientes com os quais você foi criado. Nesse sentido, tu és o reino do céu. Mas não está nele, por que você não está se sentindo assim? Porque quando você se sentir assim, você vai se sentir integrado ao reino do céu. E se eu não estou me sentindo assim, algo deu errado. O que deu errado? Eu estou tendo atividade sem amor. E se eu estou sem amor, eu saí desse estado de prontidão, de realização. Por isso que nós temos que avaliar quanto tempo eu estou me dedicando ao mundo e quanto tempo eu me dedico, me devoto a esse estado de prontidão. Esse estado não implica em nada mais do que um potencial para a mudança da mente. Enfatizamos que a única maestria real é através do amor. Vocês lembram que nós já abordamos a ideia do medo. E de que o medo não pode ser domado. Lembro que eu contei a história da couraça, né, que os guerreiros iam para o campo de batalha com espadas e flechas, e aí desenvolveram uma roupa com aquele couro bem grosso que parece sola de sapato, que quando o inimigo colocasse ali a sua espada, a espada não iria perfurar aquele couro grosso, que foi chamado de couraça. E esse termo, ele é usado na psicologia como as couraças que você vai colocando para esconder o medo. Você acha que as pessoas não tinham medo quando iam para o campo de batalha, porque agora tinha uma couraça? Aquilo era uma tentativa de dominar o medo, porque os guerreiros tinham muito medo de ir para o campo de batalha. Aí eles criaram isso. Depois criaram de lata, as armaduras, né, de lata. Depois os tanques, agora ninguém mais vai te alcançar. Você pode ir para o campo de batalha, porque tem os tanques, os carros blindados. E vocês veem que, mesmo assim, as pessoas têm muito medo. Então não adianta tentar dominar o medo. A única solução para o medo é o amor. O amor desfaz o medo, assim como a luz desfaz a escuridão. Retornar ao amor. Para retornar ao amor, você trabalha mais esse estado de prontidão, até alcançar a maestria ou a realização. O que é a maestria? Eu sou mestre de mim mesmo. Como que funciona a minha maestria? Eu agora
eu domino os meus impulsos, eu domino as emoções e escolho o que eu quero sentir. E eu só quero sentir amor. Isso é alcançar a maestria. A maestria sobre si mesmo. Esse é um estado de realização, que a pessoa se sente realizada e íntegra. Mas você tem que se colocar no estado de prontidão. Ah, mas isso quanto tempo demora? Né? Eu já estou no curso em Milagres já faz 10 anos. Tinha um rapaz que vinha no curso em Milagres, que sempre perguntava, quanto tempo faz, Jorge? Tu está no curso em Milagres? Eu dizia, uns 30 anos. Aí ele dizia, eu estou há 10 anos e você continua dizendo 30. Quanto tempo faz? Digo, eu não sei, eu sei que 30 já faz. E aí que quando nós começamos a estudar esse curso em Milagres, e começamos a fazer grupos, veio uma senhora argentina. E nós estávamos, eu acho que há uns 3, 4 meses na leitura do livro, e ela estava aqui em Florianópolis e descobriu que a gente tinha um grupo e perguntou se poderia vir para participar, dissemos que sim. Aí ela disse, olha, eu já participo do grupo lá em Buenos Aires. Ah, é mesmo? É, há 3 anos já. Eu disse, como assim 3 anos? É, faz 3 anos que a gente estuda esse livro. O quê? Eu não vou ficar 3 anos para ler esse livro. Né? Mas de jeito nenhum. Isso aqui a gente deve acabar daqui uns 2 ou 3 meses. Quem é que vai ficar 3 anos aqui lendo o livro? É, já estou há mais de 30. Mais de 30, sim. Você pode achar que leva muito tempo, mas não se preocupe, porque o controle do tempo e do espaço está comigo. O tempo e o espaço estão sob o meu controle. O que é que você tem que fazer? A sua parte. Qual é a minha parte? Buscar estar nesse estado de prontidão, porque quando eu me coloco nesse estado de prontidão, é porque eu almejo a realização. É o primeiro passo. Mas aí ele diz, vai acontecer a expiação. Ou vai acontecer uma dor no calcanhar. O que a dor do calcanhar tem a ver agora comigo? Eu vou me lembrar que eu estava caminhando de pé descalço na floresta e pisei num espinho. E o espinho quebrou e um pedacinho do espinho ainda está no meu calcanhar. Eu tenho que tirar esse espinho. Isso é uma analogia, uma comparação. Eu estava, agora vem a parte, eu estava passeando no shopping, veja a comparação, e uma pessoa me xingou, e eu xinguei ela de volta. E agora eu me lembrei disso, isto está doendo, porque eu saí machucado, eu saí ferido. A mesma coisa que quando eu pisei num espinho, o espinho ficou lá, encravado no pé. Tá? E agora eu me lembrei desse acontecimento. E eu, quando lembrei disso, eu não me senti bem. Eu passei mal de novo. Mas quem guardou quem escolheu guardar o sentimento? Fui eu. Então o que eu tenho que fazer? Eu fiz essa escolha de sentir raiva da outra pessoa e guardei isso comigo. Só eu posso desfazer as minhas escolhas. Porque o Espírito Santo, porque Deus, ele não interfere, mas ele mostra aonde está o problema. Ele mostra que você tem que tirar o espinho que está no pé,
ou o espinho que está na sua mente. Porque esse estado de prontidão é um estado para a mudança da mente. O que vai mudar aqui? Do estado espinhoso para o estado amoroso. Espinhoso é a raiva, a angústia, o conflito, o sofrimento, o espinho, a espinhação. Então minha mente está nesse estado, eu quero retomar o estado amoroso, alegre, feliz e estar em paz. Esse estado de prontidão me leva à maestria sobre mim mesmo, porque agora eu escolho tudo conscientemente. Então eu vejo, eu vou xingar a pessoa, tá, e vou embora. Como consequência disso, e aí que está, meçam as consequências. Meçam as consequências. As consequências vêm depois. Tinha uma pessoa que era vice-presidente do Brasil, em um determinado período, que ele falava muito isso, as consequências vêm depois. Era Marco Maciel o nome dele. Ele sempre dizia, as consequências vêm depois. Não vem junto. Quando você toma uma decisão, você tem que olhar aquilo, se eu fizer isso, qual será a consequência? A consequência é que se eu ficar com raiva de uma pessoa, quem é que fica com raiva de uma pessoa? O passarinho que está lá na árvore? Não. A pessoa que eu fiquei com raiva? Não. Eu fico com raiva da pessoa. Quem ficou com raiva da pessoa? Eu. Primeira pessoa do verbo euzinho, eu mesmo, né? Eu que fiquei com raiva. Ninguém mais. E agora o que eu faço com essa raiva? Eu deixo ela guardada. Agora eu sou uma pessoa que tem raiva dentro de mim. E se eu coloquei raiva, eu tive que tirar alguma coisa, porque eu já sou um ser completo. Para eu colocar alguma coisa, eu tenho que tirar outra. Adivinha o que eu tirei? Alegria e amor. E paz. Agora, eu posso escolher destrocar isso? Posso. Eu quero destrocar isso tudo por alegria, amor e paz. Essa raiva eu não quero mais comigo, só quero alegria, amor e paz. Só você pode fazer essa escolha. Você se coloca no estado de prontidão e não se preocupe com o tempo que leva. Uma vez disseram a uma pessoa, ah, você já está há 5 anos lá naquele curso em milagres? Quando que vai terminar isso? E eu disse para a pessoa, o seu marido, ele não é maçom? É. Quantos anos ele está lá? Há 30. E aí quando que vai terminar? Não, isso é para a vida toda. Ah, tá. O padre está há quanto tempo rezando missa? Quando que ele vai parar? Não, isso é para a vida toda. Curso em milagres também. Todas essas coisas são até que a gente alcance a nossa maestria e aí a realização, que é equivalente à santidade ou à iluminação. As pessoas ficam quanto tempo nos mosteiros lá nos Himalaias? Ficam até alcançar a iluminação. As pessoas ficam quanto tempo dentro de uma instituição religiosa até alcançar o estado de santidade ou de sanidade. E depois eles saem? Não. Eles continuam. Por que eles iriam sair? Se eu alcançar esse estado de maestria, que é ser a maestria sobre as minhas escolhas, que eu agora
sou mestre, só vou escolher amor, porque quando eu escolher outra coisa eu sei qual é a consequência. E se eu escolhi errado, eu sei que eu tenho que corrigir. Eu consigo alcançar a compreensão do que é integração. A mente íntegra. O significado do juízo final. Um dos caminhos pelo qual podes corrigir a confusão entre mágica e milagre é lembrar-te que não criaste a ti mesmo. Estás apto a esquecer disso quando vens a ser egocêntrico, e isso te coloca em uma posição na qual a crença na mágica é virtualmente inevitável. A tua vontade de criar-te foi dada pelo teu Criador, que estava expressando a mesma vontade na sua criação. Como a capacidade criativa reside na mente, tudo que crias não pode deixar de ser uma questão de vontade. Daí também decorre que qualquer coisa que faças sozinho é real no teu modo próprio de ver, embora não na mente de Deus. Essa distinção básica conduz diretamente ao real significado do juízo final. Eu devia ter uns 7, 8 anos de idade. E aí eu tive uma conversa com o meu pai, que foi uma conversa assim, uma discussãozinha. Porque eu queria fazer uma coisa e ele não estava deixando eu fazer. Com certeza era algo que não era bom para mim. Mas como eu queria, porque queria, eu comecei uma discussão para ele dizendo que eu era dono de mim mesmo e da minha vontade, que eu sabia o que eu queria e que eu... Enfim, eu comecei a negar a situação de que ele tinha algum direito sobre mim. Como se eu estivesse achando que eu tinha criado a mim mesmo. E que ele não tinha nada a ver com isso. Que eu ia fazer o que eu queria e que eu queria fazer e pronto, que ninguém tem nada com isso. Nem ele, nem ninguém. Bom, assim na terra como no céu. Como aqui nós dizemos, o Espírito é perfeito, como sempre foi e sempre será, a mente é o aprendiz e o corpo é um instrumento de aprendizado, e nós sempre perguntamos, como foi que eu me separei de Deus e vim parar aqui? Né? Por que que alguém sairia do céu para vir para esse mundo doido aqui? Olha a sua volta, é tudo insanidade. Parece que a insanidade, uma vez, há uns 30 anos, corria uma espécie de uma profecia que dizia assim, vai chegar um tempo em que as pessoas vai estar refletindo na cara as suas intenções. Que você vai olhar para ela e a pessoa não vai conseguir mais esconder a sua personalidade, se é doido, se é maluco, se é insano, se é uma pessoa boa ou se é uma pessoa má, isso vai estar aparente. Né? E eu brincava com essas pessoas dizendo, a gente vai vender bastante máscara. Né? E quantas máscaras? As máscaras já foram vendidas. Então, quando eu vi todo mundo de máscara, quando aconteceu a pandemia, eu disse, olha, o tempo chegou. Né? A profecia aconteceu, está todo mundo usando máscara. Não era para esconder a personalidade, mas era uma coisa que você olhava para lá e dizia, aconteceu.
As pessoas estão usando máscaras. Agora vamos à analogia. Para quê? Para esconder quem são. Para esconder suas más intenções. Então você não vê que as pessoas criam muitas máscaras e depois a gente descobre que aquilo tudo não era verdadeiro, eram máscaras. Quantas pessoas enganam as outras, como nunca eu ouvi dizer isso antes, de rapazes enganando moças, dizendo que estão querendo namorar e aí pedem dinheiro emprestado e fogem com o dinheiro da moça, e as moças fazendo a mesma coisa com os rapazes. Né? As pessoas acreditam e são enganadas. E isso acontece muito, e muito, e muito, e muita gente ouve falar isso todos os dias. Todos os dias. E as pessoas, porque estão se sentindo sozinhas e carentes, são facilmente enganadas por esses que nós dizemos que estão aí para fazer golpes. Hoje, que as pessoas estão começando a cair as máscaras, porque o carnaval passou, né? E começam a cair as máscaras, a gente vê as intenções das pessoas. E agora o que isso pode nos dizer? Por que é que nós resolvemos sair do paraíso e vir para esse mundo insano? Quando que eu fiz isso? Olha, eu fiz isso com meu pai da terra e com certeza eu fiz a mesma coisa com meu pai do céu. Eu sei andar sozinho por mim mesmo, não preciso de ninguém de vocês. Eu faço tudo que eu quero sozinho, eu vou conquistar o mundo sozinho. Era isso que eu dizia para o meu pai. Era uma grande insanidade, com certeza. Se eu disse isso para o meu pai aqui, provavelmente foi isso que eu disse para o meu pai do céu. Ah, eu sei andar por mim mesmo, não preciso de ninguém. Não preciso de você. Eu vou fazer tudo sozinho, eu vou viver sozinho, eu vou conquistar tudo sozinho. Né? E é isso que eu estou fazendo aqui, querendo conquistar o mundo sozinho e separado de Deus. Então essa parte da minha mente que está separada é a parte que adoeceu, que está insana. Um dos caminhos pelo qual podes corrigir a confusão entre mágica e milagre é lembrar-te que não criaste a ti mesmo. É aí que está. Eu não criei a mim mesmo. E quando se fala no Filho unigênito, você vê que o Pai e o Filho têm o mesmo gene. Eu posso me separar de uma coisa que eu tenho, mas eu não posso me separar do meu pai e nem do meu irmão, porque nós temos o mesmo gene, nós somos unigênitos. E assim na terra como no céu. Não há como separar, mas eu posso acreditar que estou separado porque inventei na minha cabeça que eu quero ser sozinho, que eu sou dono de mim mesmo, que eu vou fazer sucesso, que eu vou resolver minha vida. Um dia eu vi uma reportagem na televisão falando sobre pessoas de sucesso. E tinha lá uma moça que foi entrevistada como pessoa que alcançou o sucesso. E o que ela relatou? Eu estou morando sozinha no meu apartamento. Eu me separei do meu pai, da minha mãe, e eu consegui ter uma vida de sucesso. Eu hoje moro sozinha, sou independente.
Isso é o sucesso. É o que eu disse para o meu pai que eu queria fazer, sucesso. Ser independente e morar sozinho. Às minhas custas. Porque eu me separei do meu pai e da minha mãe e estou morando sozinha, repetiu a moça. E a repórter disse, isso é sucesso. Um exemplo de sucesso. Mas que sucesso é esse? Esqueceu da sua criação. Pensa que ela se criou a si mesma. E que sucesso é estar separado. Pois é, assim na terra como no céu. Porque nós achamos que estarmos separados de Deus é o sucesso, nós buscamos estar separados. Temos que lembrar que eu não criei a mim mesmo, que eu sou criação. Estás apto a esquecer disso quando vens a ser egocêntrico. E isso te coloca em uma posição na qual a crença na mágica é virtualmente inevitável. Olha, o que é egocêntrico é o ego. Egocentrismo é eu achar que eu sou o centro do mundo e que eu sou sozinho, que não preciso de nada e nem de ninguém, que eu me viro sozinho, que eu faço tudo sozinho, e isso é o sucesso. Isso é o egocentrismo. É a pessoa achar que tudo gira em torno do seu umbigo, que ele é o centro. O ego pensa assim. Por isso o egocentrismo. E isso é o significado do egoísmo. Só eu, só a mim me interessa, só eu que sei, só eu que mando, só o que eu quero, só o que eu digo que é. Uma mãe levou uma criança para o Gandhi, e o Gandhi disse, pois não, o que que é? Eu quero que você diga a ele para ele parar de comer açúcar. Aí o Gandhi diz, volta daqui a 15 dias. Tá, dali 15 dias a mulher estava lá. E aí o Gandhi olhou para o menino e disse, pare de comer açúcar. E a mulher disse, você me fez vir de tão longe para dizer para ele pare de comer açúcar, por que você não disse 15 dias atrás? Porque 15 dias atrás eu também comi açúcar. Como é que eu vou dizer para uma pessoa pare de comer açúcar se eu também estou comendo? Eu não posso dizer para o outro, faça aquilo que não faça isso que eu faço. Né? Não, isso carece de convicção, carece de força, não tenho força para dizer isso. É uma mentira daí. A tua vontade de criar te foi dada pelo teu Criador, que estava expressando a mesma vontade na sua criação. Como a capacidade criativa reside na mente, tudo que crias não pode deixar de ser uma questão de vontade. A vontade de criar te foi dada por aquele que criou você, porque isso estava na mente de quem criou você. E você é a extensão de quem te criou, assim na terra como no céu, de novo. Isso não tem como separar, não tem como negar. Tudo que você cria está na sua mente e não deixa de ser a tua vontade. E por isso que tem força. Porque estende a vontade de Deus que se estende em você e você estende isso. Porque nós reproduzimos aquilo que somos. E essa vontade de criar está em cada um de nós.
mal dirigida, ela vai fazer isso. Eu criei, vai fazer você interpretar equivocadamente que a vontade de criar que vem da extensão de Deus, que é o que você é a ideia de que você pode criar a si mesmo. Isso está equivocado. Mas quando você cria amor, paz e alegria como extensão de Deus, então você está fazendo a tua função, que é estender-se a si mesmo em amor e paz. Daí também decorre que qualquer coisa que faças sozinho é real no teu modo próprio de ver, embora não na mente de Deus. Essa distinção básica conduz diretamente ao real significado do juízo final. E o que é o real significado do juízo final? Qual o real significado do juízo final? Essa compreensão básica de que aquilo que fazes sozinho não estás fazendo junto com a vontade de Deus. E quando voltas à vontade de Deus, é o fim dos tempos, porque ele disse que o tempo e o espaço estão sob meu controle. Mestre, o juízo final seria o só amor? Quando tu termina de julgar. O último juízo. Não tem mais julgamentos. Isso é o juízo final. O fim dos tempos. O juízo final é uma das ideias mais ameaçadoras no teu pensamento. Isso é assim porque não a compreendes. O julgamento não é um atributo de Deus. Veio a ser só depois da separação, quando tornou-se um dos muitos instrumentos de aprendizado a ser anexado ao plano geral. Assim como a separação ocorreu no decurso de milhões de anos, o juízo final vai se estender por um período similarmente longo e talvez até mais longo. A sua duração, porém, pode ser muito reduzida pelos milagres, um instrumento que encurta, mas não abole o tempo. Se um número suficiente de pessoas vem a ter, na verdade, a mentalidade milagrosa, esse processo de encurtamento pode ser praticamente imensurável. Contudo, é essencial que tu te libertes do medo com rapidez, porque tens que corrigir, porque tens que emergir do conflito se vais trazer paz a outras mentes. O juízo final, o fim dos tempos, tem sido uma ideia ameaçadora, amedrontadora, porque compreendemos mal o que é o fim dos tempos. A eternidade, ela é a ideia de que não existe mais tempo e nem espaço. A eternidade é um estado estável, imutável e para sempre, de paz, amor, alegria e felicidade. Não pode haver tempo ou espaço entre a alegria e a felicidade. Aqui tem tempo e espaço. Ontem eu estava alegre, mas depois eu fiquei triste. Mas amanhã eu vou ficar alegre de novo. Então, entre uma alegria e outra, passou-se um tempo e o espaço de tempo. A eternidade não pode ter nem espaço nem tempo. Então é o fim dos tempos. É o fim da ideia de espaçamento entre uma coisa e outra. A alegria, a felicidade, a paz, o amor é contínuo, sem nenhuma interrupção. E isso é o fim dos tempos.
Os tempos ele marca períodos de separação. A segunda está separada da terça, a terça está separada da quinta, a quinta está separada do domingo, um ano está separado do outro. Isso é tudo para marcar tempos que nos separam entre nós mesmos e entre eu e os outros. Essa é a ideia do tempo. E associado ao tempo está a ideia do julgamento, porque aqui tudo nós aprendemos a julgar. Os meus julgamentos sempre dão errado, eu nunca acerto. Então sempre que eu vou julgar alguma coisa, vem o oposto para dizer, viu, errou de novo, viu, tu não acerta uma. E sempre que eu julgo, eu trago para mim um sofrimento. Quando eu vou julgar, a pessoa não chegou ainda. Vai ver, ele não quer mais vir. Vai ver, ele não gostou do compromisso. Vai ver, ele não quis. Vai ver, não sei o quê. Vai ver, não sei o quê. Vai ver, ele desistiu do trabalho. Vai ver, ele foi fazer outra coisa e me deu cano. Aí agora é fácil, eu mando um WhatsApp. E aí, vai vir? Aí ele manda uma foto. Estou no trânsito, está tudo trancado aqui, já estou chegando. Tudo aquilo que eu julguei estava errado. E quando eu julgo, ele desistiu do serviço porque ele não gostou de mim. Qual o sentimento que eu estou colocando para mim mesmo? Menos valia, ele não gostou de mim. Eu devo ter alguma coisa errada. Veja como eu estou julgando a mim mesmo. Vai ver, ele não está valorizando o serviço, vai ver, ele foi fazer o serviço em outro lugar, e aí está deixando o meu aqui para depois, não vai terminar. Sentimento de falta, de menos-valia, de tristeza, de revolta, de mágoa. Tudo isso eu estou escolhendo para mim mesmo. Quantos sentimentos de mágoa eu escolho para mim mesmo por dia? E depois eu lembro de ir lá e varrer tudo para fora? Não. Não lembro. O que a gente tem que fazer? Limpar, varrer tudo para fora, para poder voltar para o amor. Tem uma música francesa, Non, regrette rien. Non, je ne regrette rien. Isso! Que eu limpei o passado, varri o passado, limpei tudo, não tem mais nada que é para voltar para o amor. É uma música que você pode... Eu ouvia ela com o sentido sempre de uma coisa romântica. Mas agora eu reinterpretei ela. E trouxe ela para um curso em milagres. Vocês podem pegar, se pegarem uma boa tradução, eu tinha uma tradução boa dela, dessa música, que é aquela varre o passado, limpa o passado, limpa tudo, fica zeradinha, né? Para poder viver outra vez o amor. Tem que limpar todo o passado. Nesse sentido que eu vejo ela. Mas se vocês traduzirem com essa intenção de que tem que limpar todo o passado para viver o amor, é isso que está sendo proposto aqui. Eu gosto muito de ouvi-la porque eu tive essa compreensão, essa interpretação, que não sei se foi a ideia original de quem escreveu a música e ela cantava muito bem, mas eu reinterpretei dessa forma. E para mim está muito bom, porque o Espírito Santo pode reinterpretar tudo a nosso favor. Eu reinterpretei a favor de um curso em milagres. Assim como a separação ocorreu no decurso de milhões de anos, o juízo final vai se estender por um período similarmente longo e talvez até mais longo. A sua duração, porém, pode ser muito reduzida pelos milagres.
um instrumento que encurta, mas não abole o tempo. Se um número suficiente de pessoas vem a ter, na verdade, a mentalidade milagrosa, esse processo de encurtamento pode ser praticamente imensurável. Aqui também tem a ideia do experimento que foi feito do 100º macaco. Anotem para procurar na internet, o 100º macaco. Os cientistas fizeram um experimento com macacos lá em ilhas diferentes. Uma certa quantidade de macacos faz alguma coisa, os outros começam a fazer também. É bem interessante vocês verem isso. E aqui diz que quando um número de uma quantidade de pessoas também estiverem todos unidos numa só ideia, o tempo em que leva para a gente sair desses conflitos, ele diminui imensuravelmente. Tinha um estudo dos maias. Os maias habitaram aqui a Cordilheira dos Andes, lá mais próximo da Guatemala, do México, naquela região, era a terra dos maias. E eles tinham um calendário que ficou conhecido como calendário maia, né? E eles tinham muitos ensinamentos muito interessantes, que, como todo ensinamento que leva para o mesmo caminho, também funcionava em paralelo com o curso em milagres, mas com outros métodos de ensinamento, tá? Porque era para outros tempos, para outro tipo de compreensão. Mas eles diziam que quando 144 mil pessoas estiverem unidas, no mesmo ponto, as pessoas que estiverem, eles iam irradiar isso para todas as outras pessoas. Ia diminuir consideravelmente, imensuravelmente, o tempo que todas as outras pessoas iam compreender a mesma coisa. Todos esses conhecimentos místicos, antigos, do Antigo Egito, dos maias, dos incas, dos astecas, eles foram buscados e explorados por muitas pessoas e muito utilizado pelo egocentrismo. Então, essa ideia de que quando muitas pessoas falassem a mesma coisa, isso ia irradiar para todas as outras, isso foi muito aproveitado comercialmente e ainda é. Quando eu era criança, não tinha refrigerantes. Depois surgiu um refrigerante que era um tipo de um xarope doce que se chamava de gasosa, que era uma água com açúcar, feito um xarope, eu acho que era com gás, e as pessoas tomavam aquilo. Já tinha cerveja, já tinha vinho, e agora havia aquela coisa que era mais para adolescentes e crianças, esse tal de refrigerante. Eu sei que depois surgiu um outro refrigerante que começou a aparecer nos bares, que era chocolate, que era um refrigerante à base de leite e chocolate, alguma coisa assim, alguma bebida láctea, com gosto de chocolate. Depois apareceu Coca-Cola. A Coca-Cola, nem todo mundo tinha geladeira. Poucos eram os que tinham geladeira, porque geladeira era uma coisa cara. Então lá no lugar onde eu morava, muito pouca gente tinha geladeira. Nós não tínhamos. E a Coca-Cola era uma coisa muito ruim. Ela ficava melhor se tu tomasse ela gelada. Mais quente, na temperatura natural era horrível aquilo. Mas gelada era bom, porque tinha aquele gás, formava aquelas bolinhas na boca, né? E eles investiram. Para onde você olhava, você lia Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Eu me lembro que aí começaram a surgir luminosos de neon, e eles espalhavam aquilo por todas as cidades.
Coca-Cola, e aquilo acendia e apagava, cheio de cores, de neon, aquilo, todo mundo lia Coca-Cola. Propaganda! Quantas mil pessoas chegam e pedem, dá uma Coca. Dá uma Coca. Agora uma piadinha do final da história. O mafioso pegou e deu $500 mil lá da Europa, né? Pro auxiliar dele, e disse, vai para América Latina e compra tudo de Coca. E aí ele veio. Aí ele voltou. E aí o chefão lá perguntou, o poderoso chefão, comprou tudo de Coca? Diz, Coca não tinha, comprei tudo de Pepsi. Um tiro na testa, né, Jorge? Certo, recebeu. Tá chegando no navio. Tá chegando no navio cheio. Então, estendo a todos as bênçãos e o amor de Deus, através de mim para a sua mente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ofereço milagres. E eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.